Jogada, segundo tempo. André Almeida. Obrigado, Golden Boys. Estamos de volta com o nosso Jogada Segundo Tempo com o rei da audiência na mesa de efeitos. Ei, Samuel Macedo, a tua música vai ser aquela agora. Quem é o gostosão daqui? É ele o gostosão daqui? Ele não se autodenomina? Ele se autodenomina outra coisa. Que a gente pode estar também, dizendo aqui. também. Mas me disseram que ele é o boca quente. Falaram que é o Cada foto beijo sensor. que ele dá, meu Muito amigo, bom, viu? estremece. Acaba bom. Eu tinha muitos comentários pra fazer, mas não vou fazer agora. Melhor não. Melhor não. Melhor no off, melhor no off. Fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre os adversários, tá? Dos nossos times. Eu sei que os jogos serão aí no final de semana, mas eu acho que vale. Eu vou trazer aqui meu amigo Samuel Conrado e vou trazer também a minha amiga Fernanda Alves pra gente falar sobre isso um pouquinho aqui rapidinho. Daqui a pouco tem mais informação do Ceará, tem mais informação do Fortaleza. Mas, Samuel, o Ceará vai encarar o Juventude. O Juventude que está sendo comandado pelo técnico Thiago Carpini. Desde que o Thiago Carpini assumiu o Juventude, o desempenho é o seguinte. Para quem está nos acompanhando aqui no YouTube, no nosso canal Jogada, já está na tela. São 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 5 gols marcados e 6 gols sofridos, aproveitamento de 58%. Mas o detalhe é que a derrota ela foi para o Botafogo no último final de semana, 3-1. O Juventude faz 1-0, o Botafogo faz a virada. Até esse jogo, o Carpini tinha em 9 pontos disputados, 7 conquistados. Eram 2 vitórias e 1 empate, com 5 gols marcados e 3 sofridos. Então, ele teve a derrota para o Botafogo, obviamente, mas de todo modo, Samuca, chama a atenção porque é um adversário também que, com o novo treinador, está tentando buscar essa reação no campeonato. Isso, tá tentando a reação porque o Juventude tá ali na zona de rebaixamento, né? A equipe tá na 18ª colocação, André, e tem a pior defesa do campeonato. São 41 gols sofridos em 20 partidas que fez até aqui neste Brasileirão. Vem sofrendo muito a defesa do time jaconeiro para esses momentos, né? E aí tem o Thiago Carpini que retorna à equipe. Ele conseguiu subir com o Juventude e vem voltando no momento em que ele foi demitido do Vitória, estava sem clube e agora está no Juventude. Um treinador que conhece muito bem o time de Caxias do Sul e que tenta essa reação. O vovô tá precavido, tá de olho porque é um adversário que, apesar de estar na zona de rebaixamento, conhece muito bem o Ceará. Não à toa, no primeiro turno, jogando lá no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu por 2-1. Hoje, quem conversou com a imprensa foi o Dieguinho, André. Daqui a pouco nós vamos trazer ele aqui também, em que ele fala da força do Juventude, que o Ceará precisa ter cuidado dobrado com essas equipes que estão na parte de baixo da tabela de classificação também. Boa, Samuca. Daqui a pouco vamos trazer o Dieguinho, portanto, para bater um papo aqui com a gente. E esse adversário do time do Ceará tá na zona de rebaixamento, mas vem nesse momento aí, com exceção, obviamente, da derrota para o Botafogo, de tentar esboçar uma reação no Campeonato Brasileiro. O Juventude está a 1 ponto do Vasco, que é o primeiro time hoje fora do Z4. E no caso do Fortaleza, Fernanda Alves, é um adversário que não está na zona de rebaixamento, mas que também não vive um bom momento. O Internacional vem de uma série de jogos ruins com o técnico Roger Machado, que está vivendo uma pressão, que está passando por um momento de crítica, de cobrança, foi recentemente eliminado pelo Flamengo na Libertadores, não tem feito um bom campeonato brasileiro e nos últimos 10 jogos o desempenho também está deixando a desejar, né, Fernandíssimo? Exatamente. Dos últimos 10 jogos foram apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Hoje teve treino lá no CT do Inter e teve protesto da torcida por lá. Eles foram para lá fazer cobranças ao técnico Roger Machado, que tem cargo ameaçado. A equipe do Inter, como você citou, não está na zona de rebaixamento, mas de fato tem feito dentro de campo um futebol bem abaixo do esperado. O que pode ser um ponto positivo para o Fortaleza se chegar a apresentar um futebol melhor do que o que a gente assistiu anteriormente. Mas, de fato, a equipe do Inter tem apenas 11 gols marcados, sofreu 16, com aproveitamento de 26%, não muito distante do Fortaleza, que tem 25% de aproveitamento até aqui. O que me chamou a atenção, vendo aí os últimos 10 jogos do Inter, além dos resultados, viu, Brenão e WB, é porque os últimos jogos do Inter em casa, ele empatou com o Vasco 1-1.
perdeu do Fluminense por 2-1. Perdeu do São Paulo por 2-1 também. Perdeu do Flamengo por 3-1 e perdeu novamente do Flamengo por 2-0. Essa última derrota para o Flamengo pela Libertadores. Os jogos anteriores, Campeonato Brasileiro. Então, nem em casa, o Inter está conseguindo se impor, WB. Pois é. E outra coisa, ele não pode ver o Flamengo pela frente. Já vai perdendo. 3 derrotas seguidas. 3 derrotas seguidas, não tem o menor problema. O Roger Machado é um competente treinador. Agora, o time do Internacional, interessante. Quando começou a competição, eu vi muitas vozes autorizadas, né? Dizendo que era Candidato ao título. Sério, candidato ao título. Sim. Mas depois meu amigo começou a perder, tem uma situação insustentável. Você sabe o que eu acho aborrecido? O quê? Essa questão de protesto de torcedor em porta de clube, sabe? O treinador é o único culpado. Não tem uma culpa para jogador. Você já viu, não? É muito difícil. É muito difícil se dizer o culpado é assim, assado, mais do que o treinador. Mas o treinador é o principal, é apupado. É o alvo, né? O time é senhor? o alvo. Os times... É até uma coisa vergonhosa. Você vê o Vasco da Gama, né? Fernando Diniz, que não devia estar treinando time esse ano. Eu até conversava com um amigo ontem. Esse pessoal devia evitar certos desgastes. As fases do Fernando não vem legal. Já teve trabalhos que foram prejudicados até por elencos que não colaboraram. Aí ele pega o time do Vasco da Gama. Me digam o que é que o treinador pode fazer com o atual time do Vasco hoje. Me digam, honestamente falando. O material humano Por mais ideias que ele tenha, além do material humano não ser a altura do Vasco da Gama, é um time que vive uma crise administrativa eterna. E não é só o Vasco, não. Tem um bocado de time aí, o sujeito fica colocando treinador, dispensando treinador. Eu nunca vi uma coisa mais falsa, mais hipócrita e mais cansativa do que isso no futebol. Brenão, por outro lado, são oportunidades aí para os nossos times, porque, pô, é um duelo de cearenses contra gaúchos, é um final de semana de cearenses contra gaúchos. Ceará contra a Juventude, Fortaleza contra o Internacional. Se o Fortaleza também não está passando por um bom momento, pode ser uma oportunidade de reabilitação em cima do adversário que também está passando por um momento delicado. E no caso do Ceará, pode ser a consolidação numa boa fase contra um adversário que está na zona. Então é um final de semana também, podemos dizer, de oportunidades para os nossos times? Eu acho que sim. O Inter, de fato, vem de 4 derrotas. O Roger Machado super pressionado. O WB falou que no começo do campeonato falava em candidato a título, mas é porque nos 20 primeiros jogos do ano no Inter, o Inter só perdeu uma partida. Então foi um time que manteve uma invencibilidade durante muito tempo. Acho que foi até a maior invencibilidade do Brasil nessa temporada por muito tempo. Só que depois o time começou a conhecer derrotas, cai da Libertadores pro Flamengo, tem essa sequência dos últimos 4 jogos em casa serem derrotas, como o André falou, e o Roger começa a balançar, porque é uma equipe que tem bons jogadores. Eu tava dando uma olhada aqui, ó, só rapidinho, só pro ataque tem Valência, Borré, Carboneiro, o próprio Tabata, que foi vendido na época por um valor alto, sabe? Tem vários jogadores qualificados no Inter, né? Pra estar realmente nesse momento complicado, nesse momento sem resultados, e meio de tabela não é uma coisa que para uma equipe, pro investimento do Colorado, justifique. Por isso que o Roger Machado tá pressionado. O Juventude é uma equipe que, apesar de estar no rebaixamento, conseguiu ultrapassar o Fortaleza recentemente, só que o Juventude tem ganhado mais, André, contra adversários que são concorrentes diretos dele. É isso. Juventude ganhou do Vitória, Juventude ganhou do Vasco, ganhou do Grêmio. O Grêmio não tá hoje com 24 pontos, mas é uma equipe que muita gente consegue tirar pontos dele. Então o Juventude ele tem conseguido ganhar diante dos seus concorrentes diretos. Mas quando ele enfrenta times que estão mais acima, e o Ceará hoje é o 10º colocado da Série A, ele não tem se dado bem. E o jogo vai ser aqui, que eu acho mais importante. O jogo de lá, o Ceará tomou uma virada que foi uma virada que eu acho que ficou atravessada no meio da garganta dos torcedores alvinegros. Foi. Porque foi uma virada difícil de se engolir da maneira como aconteceu. Então, eu acho que o Ceará em casa, diante do seu torcedor, pegando um Juventude com dificuldades, é uma equipe que tem surpreendido algumas vezes, mas especificamente quando enfrenta times ali que estão disputando com ele o mesmo espaço, eu acho que são realmente boas oportunidades. A missão do Fortaleza é mais complicada por ser fora, mas os últimos 4 jogos do Inter com derrota em casa mostram que dá pra você chegar lá e tirar 3 pontos dele. E um ponto hoje não resolve a vida do Fortaleza, não. Ele tem que tentar a vitória. Fortaleza precisa vencer. Ah, mas é no Beira-Rio, não interessa. Ele precisa vencer.
Então, dadas as situações que a gente falou aqui, são oportunidades, são duelos, a gente pode falar até acessíveis para os nossos clubes tentarem voltar com vitória nesse fim de semana e fazer um fim de semana aí bom para os dois. O Juventude é o pior visitante do campeonato. E ainda tem uma situação, né? Se o Ceará vencer, ele acaba, por tabela, ajudando o Fortaleza, porque ele segura o Juventude. Porque o Fortaleza, se vencer, ele empata o número de pontos com o Juventude, mas fica atrás pelo número de vitórias. O que não dá é para ele ver o Juventude se distanciar. Exatamente. O Juventude, em 9 jogos que fez como visitante nesse Brasileirão, tem 1 empate e 8 derrotas. Nenhuma vitória. É um visitante bem ruim. Só 3 times não venceram como visitantes no Brasileirão. Juventude, Fortaleza e Vitória. O Fortaleza tem não 4... por acaso os 3 estão na zona de Não por acaso rebaixamento. os 3 na zona. O Fortaleza tem 4 empates e 5 derrotas. O Vitória tem 5 empates e 6 derrotas, porque fez 11 jogos, fez mais partidas. O Sport, que é o Lanterna, venceu fora, que venceu o Grêmio. Venceu né? o Grêmio. Venceu o Grêmio, venceu fora, exatamente. O Ceará tem 2 vitórias como visitante. Uma delas contra o próprio Fortaleza, que foi no Clássico Rei, que o Ceará era visitante, mas venceu o Cruzeiro jogando no Mineirão. Isso é ruim pro futebol Uma baita brasileiro. vitória. Grandes forças decadentes, né? Grandes forças do futebol brasileiro. Times de grande torcida. Times que não são grandes apenas nas arquibancadas, mas dentro de campo também. Mas agora está sendo o contrário. Eles continuam grandes nas arquibancadas e pequenos dentro de campo. Total. Você vê essa dificuldade do Grêmio. O time do Sport, que é uma glória do futebol do Nordeste. Gigante. O Vitória levando de 8. Isso é terrível. Eu ia falar até de um certo orgulho quando 3 times, 4 times, 4, 5 times do Nordeste, né? 5. Bahia, Ceará, 5, Vitória, são 5. Sport, entram no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. A gente não tem nem tempo de comemorar, nem aproveita o tempo de vida para achar bonito. E de repente ficamos numa situação, né, dos times ameaçados e a gente ficar apenas com 2 representantes no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Eu rapaz, acho seria que legal, o não. grande, olha, o grande, ele é importante. Fica sempre aquela gente, porque é time grande, só é um privilégio. Não, porque o time grande é isso, o time grande é necessário. O grande potencializa o pequeno. O grande time, ele potencializa o futebol brasileiro. Nós precisamos ter mais times grandes, mais do que Flamengo e Palmeiras. Precisamos, naturalmente, disso. Que o Botafogo volte a reinar, que o Fluminense volte a ser o que sempre foi. O Santos não pode passar por uma situação caótica como aí está. Isso tudo é sinal ruim para o futebol brasileiro. Eu não fico satisfeito com isso, não. É mesmo. Olha o nosso lado, o lado nordestino, mas eu vejo o plano geral da decadência dos grandes. Os grandes precisam existir. Intervalo rápido aqui no Jogar a Segundo Tempo, a gente volta já.